Oi, pessoal! Eu sou a Ana Luísa Barbosa, eu sou artista e professora de arte e de cultura, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o patrimônio cultural da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é esse negócio de patrimônio cultural, né? E aí, para isso, eu vou separar as duas palavras para a gente analisar cada uma individualmente. A gente vai começar pela palavra patrimônio. A palavra patrimônio a gente utiliza geralmente para falar dos bens que uma pessoa possui e que ela geralmente deixa de herança para os seus filhos, para os seus netos. Agora, quando a gente fala da palavra cultura, a cultura está relacionada a tudo do dia a dia do ser humano. A cultura é o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, as músicas e filmes que a gente gosta, o jeito que a gente se diverte com os nossos amigos, com a nossa família, os nossos conhecimentos, a nossa história, o jeito da gente trabalhar, é tudo isso. Juntando as duas palavras, patrimônio e cultura, a gente tem o entendimento de que patrimônio cultural é um bem cultural que é muito importante para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Pode ser de um bairro, pode ser de uma cidade ou até de um país inteiro. A gente tem dois tipos de patrimônio cultural. A gente tem o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural material é todo tipo de patrimônio cultural que a gente pode encostar, que a gente pode pegar, que a gente pode até, em alguns casos, sentir o cheiro. Os patrimônios culturais materiais são, por exemplo, as construções históricas, as obras de arte, os objetos, documentos, fotografias, vídeos, tudo que tem matéria. E para entender o significado do patrimônio cultural imaterial, a gente tem que prestar bastante atenção nessa letrinha I no início da palavra imaterial. Essa letrinha ela indica que esse é um tipo de patrimônio cultural que não é material. A gente não pode pegar esse patrimônio, mas a gente pode relatar, a gente pode vivenciar, a gente pode praticar. A gente pode fotografar, filmar. Alguns exemplos de patrimônio cultural imaterial são as festividades, as danças e músicas, as receitas típicas, as lendas, brincadeiras, as técnicas tradicionais de trabalho, os sotaques e as gírias, entre muitas outras coisas. Importante a gente saber que os patrimônios culturais material e imaterial, muitas vezes eles estão interligados entre si e também interligados com a natureza. E agora que a gente já sabe o que significa e quais os tipos de patrimônio cultural, você consegue identificar quais são os patrimônios culturais de Cabo Frio? Muita gente não faz ideia, mas o território de Cabo Frio tem ocupação de seres humanos desde muito tempo atrás. Na época da pré-história, há cerca de 6, 7 mil anos atrás, a gente já tinha gente vivendo no território de Cabo Frio. Então a gente tem muitos locais e muitas histórias que fazem parte do patrimônio cultural da cidade. A gente agora vai fazer um passeio virtual pelas ilustrações de um grande artista cabo-friense. Esse artista é o Yuri Vasconcelos. Foi ele, inclusive, que fez esses quadros que estão aqui na minha parede. O Yuri, gente, ele estuda e pesquisa a história, a arte e a cultura da cidade de Cabo Frio e também de toda a região há muito tempo. E ele está sempre ilustrando, pintando e desenhando cenas e lugares que fazem parte do patrimônio cultural da cidade. Bora ver as ilustrações? A nossa primeira ilustração, ela retrata um local lá na Praia do Forte. A gente tem aí a Duna Boa Vista, popularmente chamada de Duna Preta. Essa ilustração foi feita para um livro infantil e o personagem está falando para a filha que ali naquela duna tem um sítio arqueológico. Você já ouviu falar em sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é um lugar onde a gente encontra vestígios de vida do passado. Esse sítio arqueológico aí, ele é um sítio arqueológico que tem vestígios dos sambaqueiros, que foram as pessoas da época da pré-história que viveram no território de Cabo Frio. A gente tem vários outros sítios arqueológicos espalhados pela cidade. As próximas ilustrações, elas retratam a vida dos indígenas Tupinambá, que passaram a viver na região de Cabo Frio há cerca de 800 anos, até o período da invasão dos portugueses e dos europeus na região de Cabo Frio. Quando os europeus chegaram, eles, infelizmente, massacraram esses indígenas. Os indígenas, na época,
chamavam a região de Cabo Frio de Jecaí. Jecaí significa um tempero que eles utilizavam. Nesse tempero, eles misturavam o sal, que era extraído da lagoa de Araruama, com pimenta. Algumas fontes indicam que essa pimenta é a pimenta rosa, também muito conhecida como aroeira. É essa sementinha vermelhinha, bem pequenininha, vou colocar um vídeo com mais aproximação para vocês verem, que a gente encontra em vários lugares da cidade. Ela é muito comum na nossa vegetação. Já que a gente está falando do sal, a gente não pode esquecer das salinas, né? E aí essas ilustrações agora elas estão mostrando essas salinas. A gente tem aí os cataventos, que são super chamativos, e também os trabalhadores e as trabalhadoras do sal, que são pessoas que pegam pesado no trabalho, debaixo de chuva, debaixo do sol, para extrair o sal. Agora a gente vai ver algumas construções históricas. A primeira é a igreja de São Benedito, que está localizada no bairro da Passagem. Agora a gente tem a ponte Feliciano Sodré, na região central da cidade. A gente tem também a escultura do Anjo Caído, que fica lá no canal do Itajuru. A capela de Nossa Senhora da Guia, que fica no Morro da Guia. E a gente tem também o convento de Nossa Senhora dos Anjos. O convento é uma das construções mais antigas que ainda está de pé na cidade. Nele funciona um museu, que é um museu federal chamado Museu de Arte Religiosa e Tradicional, mais conhecido como MARTE. Eu pude ir no museu para fazer algumas imagens, vou passar agora para vocês. Também entrevistei a diretora do museu, que é a Carla Renata Gomes, e agora a gente vai então assistir algumas imagens do museu e da entrevista com a Renata. Conta pra gente um pouquinho sobre a história desse espaço e da história do museu também. Então, o museu ele se constitui dessa edificação histórica que é o antigo convento religioso da ordem franciscana e que inclui então toda essa parte da área conventual, a igreja e a ordem terceira, que não faz parte do museu. Tá? Mas esse é o conjunto que habitavam os franciscanos que chegaram aqui na época da fundação da cidade. E essa construção ela começou a ser edificada no finalzinho do século XVII, 1686, demorou 10 anos para ser concluída, foi finalizada em 1696, e de lá para cá, então, os franciscanos habitavam aqui, moravam nessas instalações, tinham seus lugares, a cozinha lá no fundo, que tem as ruínas da cozinha, e aqui então era o espaço do claustro, né, do convento. As pessoas confundem, acham que eram freiras, porque o nome é convento, mas não, eram frades franciscanos. Em 1872 termina a ordem, tem o falecimento do último frade, termina, né, os trabalhos aqui internos, e a edificação começa a se deteriorar. Né? E aí ela fica em ruínas, vai arruinando mesmo, as coisas vão sendo perdidas com o tempo. E quando entra nesse processo de arruinamento, ainda já no século XX, 1957, 1960, o IPHAN resolve fazer uma intervenção aqui de reconstrução de toda essa ala, né? Então essa parte frontal aqui do convento, ela foi reconstruída pelo IPHAN. Em 1982, esse espaço já é declarado museu pelo IPHAN. E aí depois, então, nós nos tornamos uma unidade museológica do IBRAM, a partir da instituição do IBRAM, da criação do IBRAM em 2009, e fazemos então parte somos uma das 30 unidades museológicas do Instituto Brasileiro de Museus, como o Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio. O espaço que nós estamos aqui, né? O próprio jardim do museu é muito utilizado pela comunidade. O pessoal vem, faz piquenique aqui, senta, tira foto. Eu só passo por eles e brinco, ó. Cita o Marte na mídia social, o Marte tá no Marte, né? Vem pro Marte. E isso é importante, vem pro Marte é uma visita que nós fazemos mediada, em que o pessoal da monitoria, né, do educativo do museu, apresenta todo o espaço, conta a história com detalhes. Os grupos podem agendar previamente e a gente tem um espaço reservado para essa visita mediada também todos os sábados. Esses livros que estão aqui expostos, que são de um escultor de Búzios e tal, aqui no museu foi a primeira escola de primeiras letras de Cabo Frio.
né? Então as primeiras lições, que eram chamadas assim, lições de primeiras letras, né? Os frades ensinavam as crianças aqui. Então os livros em volta dessa árvore, né? Porque a gente tem toda a simbologia da árvore da vida, simboliza isso também, representa esse espaço de ensino que o museu também desenvolveu na cidade nos seus inícios, né? É necessário a gente entender que um museu é um espaço vivo. E o Marte é um museu muito importante para a cidade de Cabo Frio. Além da visitação do convento, conhecendo o espaço, conhecendo o acervo do museu, a gente também tem exposições temporárias de artistas locais. Todo ano tem exposição nova. E a gente também tem uma programação muito diversa e intensa no museu. O museu está sempre de portas abertas para receber as programações culturais da cidade, palestras, oficinas, apresentações artísticas. Toda última quinta-feira do mês, por exemplo, tem a Música no Museu, que é uma apresentação musical. Além disso, qualquer pessoa que precisar acessar e utilizar o espaço do museu, basta fazer contato. E fazer contato com o Marte não é muito difícil, porque o Marte está em todas as redes sociais, é uma equipe que está sempre disponível para receber as iniciativas culturais e educativas da nossa cidade. As próximas ilustrações, elas estão relacionadas às comunidades quilombolas de Cabo Frio. Uma comunidade quilombola é formada por pessoas que são descendentes dos negros escravizados. E Cabo Frio possui 5 comunidades quilombolas muito importantes para a história da cidade. Essas comunidades sempre passaram por muitas dificuldades e são grandes exemplos de resistência. Elas têm muita história e muito conhecimento para passar para as próximas gerações. Nesse desenho, a gente tem retratadas as mulheres do jongo. O jongo é um estilo de música e dança que é muito comum entre as comunidades quilombolas do Rio de Janeiro. A nossa próxima ilustração está relacionada ao teatro. E não é qualquer forma de fazer teatro, é o teatro de bonecos. A gente tem aí retratados 3 artistas que fizeram e ainda fazem muita história e muita arte na cidade de Cabo Frio. À esquerda, a gente tem o Clarencio Rodrigues. No meio, a Tânia Arrabal. E à direita, a gente tem o Chico Twist. Cabo Frio tem uma tradição muito grande com o teatro de bonecos e é uma tradição que existe há mais de 90 anos. A gente pode destacar 2 artistas que começaram com essa tradição, que é o Antônio de Gastão e o Zé Barbosa. Os 3 artistas que estão aí nesse desenho, eles são artistas também bonequeiros, mas são mais recentes. O Chico Twist, infelizmente, já faleceu, mas o Clarence e a Tânia estão vivíssimos, fazendo muito teatro por aí. Eu fui até o espaço da Tânia, onde ela montou um museu dos bonecos, e ela mostra os bonecos que ela produziu na vida dela inteira. Vou mostrar agora as cenas do museu e uma entrevista que eu fiz com ela. Olá, eu sou atriz, arte educadora, bonequeira, mascareira e proprietária de um espaço cultural aqui em Cabo Frio, também que abrigam o Museu dos Bonecos. O que te motivou a organizar esse Museu dos Bonecos? Então, eu acho que a gente, quando vai ficando um pouco mais experiente de idade, a gente pensa em deixar alguma coisa para alguém, né? Assim, eu falo assim, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho como herança para os meus filhos esse museu. E aí eu quis, junto com meu parceiro, né, de vida, o José Facuri, que é o grande motivador e o curador daqui do espaço, os bonecos eles estavam trancafiados dentro de malas. Eu acho uma maldade deixar uma obra de arte guardada. E por que não mostrar ao público? E aí com esse meu pensamento de ter que mostrar, de ter que cumprir, acho que essa é uma missão, que eu acho que eu acredito nisso, de missão, eu vou deixar para a cidade de Cabo Frio, quando eu tiver que partir, virar pó de estrela, eu vou deixar essa casa pronta para os meus filhos darem continuidade ao trajeto. E se não quiserem, alguém vai querer, acredito eu. E eu acho que é importante a cidade dar continuidade à tradição cultural e tradicional, que é o teatro de bonecos. A gente já teve outros bonequeiros, né, na história de Cabo Frio. Tem alguns que já se foram, outros estão aí produzindo. Você que chegou a conhecer outros bonequeiros? Aqui de Cabo Frio eu conheci o Chico Lima, né, chamado do Chico Twist, porque ele adorava dançar um twist. Que foi assim, eu posso dizer que o Chico foi o primeiro bonequeiro que eu conheci na vida, assim. E em contrapartida, o Clarencio Rodrigues, que foi meu mestre, que eu devo ao Clarencio muita coisa que eu sei,
Inclusive, a gente já montou espetáculos juntos, a gente já conseguiu ir para fora do Brasil, representando a nossa cidade, em Charleville, que é um festival mundial de teatro. E o Clarence eu considero um dos maiores marionetistas do mundo. Não por ser meu amigo, não por ser o meu mestre, mas porque o Clarence, ele tem o fazer, ele consegue pegar a alma do personagem. Porque se você assistir o espetáculo Minha Favela Querida, que é um espetáculo super antigo, que ainda está vivo até hoje, ele consegue pegar a alma de cada morador de uma comunidade que é retratada. Muito bom conhecer o seu trabalho, Tânia. É muito rico, né? Desde que eu cheguei em Cabo Frio, quando eu pude assistir o seu primeiro espetáculo, eu fiquei muito encantada. Assim como os espetáculos do Clarence também são encantadores, né? Não pude conhecer Chico Twist, não pude conhecer o Antônio de Gastão, porque eles foram há mais tempo, mas você e Clarencio representam bastante essa história, né, dessa produção e manipulação de bonecos aqui na nossa cidade. E dar continuidade, né, que é o mais importante, é não deixar morrer. Porque eu acho que isso que é o grande barato. E a cidade, são as novas gerações que chegam e que às vezes não têm conhecimento, e a gente está aqui para mostrar que a coisa não é de agora, que é coisa de década de 40, década de 50. E a gente está aqui para dar continuidade. Até eu conseguir uma pessoa que dê continuidade ao meu trabalho. E por aí vai, a vida é assim, né? Cabo Frio tem uma tradição no teatro de um modo geral, não é só no teatro de bonecos. E a gente não pode esquecer, então, das outras técnicas de teatro que são desenvolvidas na cidade há mais de 100 anos. A gente tem dezenas de grupos teatrais que contam essa história. O grupo mais antigo que ainda está produzindo teatro na cidade é o grupo Creche na Coxia, que inclusive a Tânia Rabal faz parte dele. Esse grupo, gente, ele tem mais de 40 anos e eu trouxe até aqui para vocês verem o livro comemorativo dos 40 anos desse grupo muito importante para a nossa cidade. Aqui a gente tem, olha, cartazes dos espetáculos que eles produziram, fotografias desses espetáculos, tanto os do passado quanto os do presente, tá? Tem os troféus também, tem vários troféus, porque é um grupo muito premiado pelos festivais de teatro afora, tá? Falando em premiação e falando em festival, a gente também não pode esquecer do FESC. FESC é o Festival de Esquetes de Cabo Frio. Esquete, gente, para quem não sabe, é uma cena curta de teatro. Esse festival existe há mais de 20 anos e é muito reconhecido nacionalmente. Ele recebe grupos teatrais de todo o Brasil e também de outros países. Mais para o início do vídeo, eu falei sobre a interligação entre o patrimônio cultural material com o imaterial. E o teatro é uma tradição imaterial que depende muito de espaços físicos para sobreviver. O teatro precisa de espaço para ensaiar, para fazer cursos e também para apresentar. Um dos grandes patrimônios culturais da nossa cidade é o Teatro Municipal. O Teatro Municipal, ele infelizmente está fechado há mais de 7 anos e isso tem enfraquecido cada vez mais a tradição teatral de Cabo Frio. E para a gente finalizar o nosso passeio virtual pelas ilustrações, a gente vai falar sobre uma tradição que é milenar na cidade, que é a pesca. A cidade é rodeada de água e a pesca sempre foi muito presente em toda a história. O pescador, ele não aprende a pescar de um dia para o outro, né? Saber pescar envolve muitos conhecimentos que são tradicionais. A pesca é outro patrimônio cultural imaterial que depende do que é material. No caso, a pesca depende muito dos recursos naturais. Cabo Frio é uma cidade que cresceu muito nas últimas décadas e esse crescimento ele não tem sido muito ordenado. A Lagoa de Araruama, o mar e o Canal do Itajuru têm sofrido muito com esse crescimento desordenado e com a degradação, incluindo também o descaso por parte das empresas e dos órgãos públicos. E isso interfere muito na pesca, no turismo e também no bem-estar dos moradores. Uma cidade, para se desenvolver de forma saudável, precisa investir e valorizar o patrimônio cultural e também a natureza, que a gente pode chamar de patrimônio natural. O que é uma cidade e quem somos nós sem a nossa memória, sem a nossa história, né? É muito necessário a gente ampliar esse debate em todos os lugares. A gente fazer esse debate na escola, no trabalho, na praia, em todo canto, para que a preservação ela seja cada vez maior, ela seja cada vez mais fortalecida e valorizada pela população.
E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai ficando por aqui. E se você quiser fazer algum contato comigo ou com algum dos artistas que eu citei, basta fazer contato com o projeto Feito para Brincar, que é o projeto que está realizando esse vídeo. Se quiser, siga a gente nas redes e até a próxima!